Jogador, todas as condições do mundo. Fiquei impressionado, né, como é que ele falou lá? Com o centro de treinamento, com as condições, com tudo aquilo, com a estrutura. Jogador tem que ser cobrado. O empresário ganha mais, né? O Boto conseguir colocar em prática tudo isso que ele fala. Se o Flamengo for administrado desta forma, é uma máquina. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação. José Boto já deu a sua primeira entrevista coletiva no Flamengo, a entrevista de apresentação, e chamou a atenção dos torcedores e da mídia brasileira. Vamos acompanhar aí o pessoal da ESPN Brasil, com Zé Elias e companhia, falando aí sobre o José Boto, sobre o Flamengo, sobre esse novo diretor de futebol do Flamengo. Vamos acompanhar o vídeo até o final, nação, e deixe o seu comentário. Desejo para vocês um feliz ano novo, um ano novo cheio de paz, de alegria, que você possa realizar os seus sonhos, que o seu 2025 seja o melhor ano da sua vida, muita paz no seu lar, muito amor, muitas realizações para vocês, nação. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para todos, tamo junto. Vamos ao vídeo, hein? Antes de sentar com o Felipe Luiz, fiz duas análises diferentes do nosso elenco, e aí você já percebe que o cara realmente é profissional do futebol. Primeiro, foi trabalhar. Analisei todo o elenco. Achismo. Vi os jogos do Flamengo, não sei se ele viu todos, mas a impressão que dá é que ele viu muitos jogos do Flamengo. Analisei o elenco e analisei o treinador, as ideias do treinador, as entrevistas do treinador, como ele se comunica, como ele fala, porque aí nós temos a ideia de que o treinador tem como futebol. Depois conversei com o Felipe Luiz, entendi, eu acho que vai muito aquilo que nós queremos. Ele tem essa experiência, ele conhece os jogadores brasileiros, conhece o Flamengo também. E ele falou, a essência do Flamengo é o seguinte, nós vamos trabalhar aqui, quem não estiver de acordo com a forma como eu trabalho, está fora. Deixou muito claro isso, está fora. Ou vai trabalhar do jeito que eu quero, ou senão está fora. Jogador, todas as condições do mundo, fiquei impressionado, né, como é que ele falou lá? Com o centro de treinamento, com as condições, com tudo aquilo, com a estrutura. Jogador tem que ser cobrado. Deixou muito claro, jogador tem que ser cobrado. Não vem com esse negócio de mimimi depois. Ele deu uma ordem hierárquica ali, né? Porque a outra diretoria tinha a passação de pano, né? Passava pano para algum jogador. Ele falou para todo mundo. O Zé, até isso que você está falando, assim, é um choque. É que num primeiro momento a gente está lidando com palavras. Sim. As ações a gente vai ver durante o ano. O que ele vai enfrentar não vai ser fácil. Mas assim, o que a gente vê é um choque muito grande, porque o que é outra diretoria, embora o Flamengo tenha sido campeão de Libertadores duas vezes com outra diretoria, né? Campeão brasileiro duas vezes, Copa do Brasil e tudo, etc., sempre teve um time muito bom, que a gente sempre colocou como o melhor da América, enfim, etc. Mas, se a gente pegar, você falou o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Bom, teve isso. Teve dispensa de treinadores, uma série de problemas com relação a Gabigol. E quase troca de soco, quase, né? Quase troca Pedro e o assistente lá do Sampaoli. Teve Gerson do Brás com... Também. Teve Gerson com o Varela, foi isso? Varela. Teve isso, não teve? Teve Marcos Braz no shopping com um torcedor lá. Vocês lembram disso? Né? O que teve de problema de gestão extra-campo, que afeta diretamente o campo no Flamengo, foi uma loucura. Então, assim, e as trocas de treinadores, coisa aleatória e tal. Ele falou, vazamento de áudio do Rogério Ceni, não sei se vocês lembram disso também, que qualquer problema, eu sou o responsável pelo treinador. Venham cobrar a mim. Foi isso que falou? Venham me cobrar ou venham cobrar alguma coisa? É falha, né? Venham me cobrar. A responsabilidade é minha, porque Mas não é? Então, assim... E eu nunca ouvi isso de nenhum dirigente do Flamengo da última... Posso estar errado, hein? Não. Dificilmente a gente vai escutar... Poucos se responsabilizavam. Do Flamengo? Não só do Flamengo. Pelas falhas. Não só do Flamengo, William. Eu não vi o Landim tomar essa decisão drástica desse jeito. Mas ele também está aprendendo com erro. Eles estavam lá na hora boa. O que é bom. Estavam lá na hora boa, na hora do vamos ver, muito se afastaram. Assim, os portugueses nesses aspectos, o Silas está aqui, jogou lá, eu conheço alguns, eles são muito preparados e muito precavidos em relação ao que fala e o que irão fazer. É um planejamento, porque assim, você chega lá, você percebe pela entrevista, ele pegou de A até Z. De A até Z. Ele começou o que ele não sabia, vamos analisar, né? Vamos analisar. E uma coisa que eu acho que é bem interessante, né? Que é interessantíssima, talvez agora a gente possa dar um pouquinho mais de valor aos ex-atletas, ex-jogadores e ex-treinadores que falaram e continuam falando sobre determinadas situações do futebol brasileiro.
E não é o primeiro que fala. Não é o primeiro que fala. Vocês estão querendo copiar a Europa, vocês perderam, por isso que vocês estão mal. Perderam a essência. Né? Então, assim, tem muitas coisas. Precisa ver um cara de fora falar isso. Muitas coisas. Precisa ver um cara de fora para mostrar pra gente que tem coisas que estão erradas. Sobre o que ele falou assim, rendimento, você compra um jogador de 10 milhões e não está preocupado se ele vai render ou não? Pois é, outro ponto bom da entrevista. Cobrança. Meu filho, eu vou pagar 10 milhões por você não vai correr? Não, aqui não, aqui você vai correr. Vou falar uma coisa, se ele conseguir colocar em prática, Silas, se ele conseguir colocar em prática tudo isso que ele está falando, e vamos lá, num primeiro momento, a gente vê, está alinhado com a nova direção, porque foi uma escolha da nova direção. Está alinhado, né? A conversa está ali. Está alinhado com o Felipe Luiz, porque ele analisou o trabalho do Felipe Luiz, teve carta branca para decidir se fica ou não fica, continuou com o Felipe Luiz e falou o que falou sobre o Felipe Luiz, que é um treinador, vai ser um treinador brilhante no futuro, etc. Ele vai ter um futuro treinador top no futuro e tudo. Então, assim, e com o elenco, porque aí o Flamengo já tem um elenco à disposição que é maravilhoso. Fazendo alguns ajustes. Ele mesmo disse, olha, a verba que tem aí para contratar é o suficiente. E não vou falar quanto nós vamos gastar, e não vou falar é uma coisa interna. Exatamente. Então, assim... Até para não dar... Porque era isso que faltava ao Flamengo. Chance ao empresário de ganhar mais, né? Se o Boto conseguir colocar em prática tudo isso que ele fala, se o Flamengo for administrado desta forma, é uma máquina. Porque o que emperra essa máquina é o extracampo, é a forma como o Flamengo estava sendo administrado. O que emperrava a máquina. Se essa máquina estiver funcionando desse jeito, ela vai estar muito azeitada. É difícil, vai ser difícil enfrentar o Flamengo. O Flamengo, nos últimos anos, se você pegar ali, fazer o nosso cara a cara, que a gente gosta tanto, etc., se pegar tete a tete, o Flamengo sempre teve um elenco melhor que o Palmeiras, certo? Não é absurdo dizer isso. E um time melhor do que o do Palmeiras, individualmente falando, certo? Muito bem. Se você pegar os títulos, o desempenho dos dois... é ali pau a pau. Por que o Palmeiras deu tão certo e o Flamengo deu certo na base de quê? O Flamengo deu certo na base do campo, das individualidades, dos jogadores. Porque gastava muito com os jogadores prontos. E porque gastava muito com jogadores prontos. Perfeito. Tá errado? Não tá errado. Ok, é uma forma... Cada um tem uma filosofia É uma filosofia de trabalho. E que rendeu. Mas aí você olha o Palmeiras e fala, caramba, o Palmeiras gastando muito bem, que agora precisou se coçar, né? Chega uma hora que, né, chega um limite, precisou se coçar. Mas por quê? Porque durante esse período em que o Flamengo teve 400 treinadores, o Palmeiras teve um. Sim. O Abel. Né? É um trabalho em consonância com a diretoria, Anderson Barros, figura importante e totalmente low profile, hein? Nada de ficar aparecendo. Com Leila, gosta ou não gosta da Leila, pode ter diferença e tal, mas, cara, administra muito bem. Né? Cícero de Souza. Trabalho da base, olha quanto dinheiro entrou para o Palmeiras com base nos últimos anos. Só para falar de Hendrick e Estevão, só para começar aqui, recente. Né? Então, quando a gente fala da boa administração, quando a gente fala do quanto isso influencia no campo, vocês sabem disso, estou falando de jogadores, né, que sabem disso, e a Natália, como comentarista, sabe também, cara, veja o resultado do que uma boa administração leva. No caso, o Palmeiras, e um Flamengo que conseguiu as coisas, apesar da má administração, porque tinha dinheiro e tal. Errou, gastou, tá bom. Errou, gastou, tá bom. Quanto o Flamengo paga de multa para treinadores? E aí eu vou lembrar de novo da frase que o Zé citou da coletiva do Boto, em relação a... Como assim você gasta 10 milhões e não se preocupa com o retorno desses 10 milhões? Minimamente um retorno desses 10 milhões. E aí eu digo esportivamente, eu digo tecnicamente, eu digo também na questão financeira. Porque se o cara rende esportivamente, ele te dá lucro, que é o título. Pelo menos. E, consequentemente, uma pós-venda. Consequentemente, uma pós-venda. Então, assim, quantos clubes no Brasil, e aí eu vou citar um deles que é o Santos, tiveram a oportunidade de, a partir da base, da base, construir um patrimônio, e o que foi feito do dinheiro? Nada. Então, o Palmeiras, ele de certa forma, ele soube investir, não, mas ele sabe gerir esse dinheiro muito bem das vendas, até agora. Né? Tudo que se sabe. Mas aí eu acho e os outros clubes? Tantos outros. E aí eu vou falar São Paulo, Santos, próprio Flamengo. A entrevista de apresentação de José Boto chamou sim a atenção da torcida do Flamengo, chamou sim a atenção da mídia brasileira em geral, porque
ele falou ali, né, o que ele pensa sobre o futebol, aquilo que ele quer implementar aqui no nosso Mengão. O que ele pensa sobre o futebol brasileiro, por exemplo, ele falou sobre a divisão de base, que nós brasileiros queremos imitar a Europa e estamos perdendo a nossa essência, e é uma realidade. Muita gente comenta sobre isso aí. Os jogadores hoje são mais robotizados, não tem mais aquele jogador habilidoso, aquele jogador que realmente faz a diferença individualmente. São raras as exceções. O moleque do Palmeiras aí, Estevão, que surgiu esse futebol diferenciado, mas antigamente tinha muito mais jogadores desse tipo, né? Essa galera aí que pedala, que vai para cima do adversário, independente do esquema tático, independente dos treinamentos, mas aquele cara diferenciado, aquele cara único em campo, está faltando muito no futebol brasileiro. Na minha opinião, Nação, eu acho que José Botto, ele inicia muito bem ali, claro, com as palavras, né? Vamos agora aguardar na prática como é que vai ser daqui a alguns meses ou daqui a um ano, né? Tudo isso a gente tem que ver o resultado dentro de campo e fora de campo também. Nação, mais uma vez eu desejo para vocês aí um feliz ano novo, um ano novo muito próspero, com muitas alegrias, muita paz, saúde em seu lar, sua família. Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, Nação. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.